Se você valoriza palavras que não passam correndo pela vida, mas param para escutá-la, inscreva-se no canal, curta este vídeo e o compartilhe. Eu sou o professor Miranda e hoje convido você para que venha comigo nesta caminhada significativa ao longo da playlist sobre envelhecer e não ficar velho. O instante do espelho. Eu tenho 59 anos. Em 7 meses eu farei 60. A minha certidão de nascimento já havia me informado isso naturalmente, sabe? Mas, como acontece com algumas verdades da vida, não foi ela que me revelou o que eu precisava saber. Eu descobri isso outro dia, bem cedo, na academia. Uma jovem apontou para um aparelho do qual eu estava próximo e perguntou com uma delicadeza neutra, daquelas de pessoas que apenas desejam ser gentis: "O senhor vai utilizar este aparelho?" Ela me disse. Não havia qualquer ironia, não havia exagero, havia apenas a simplicidade da realidade. Mas antes mesmo de responder, eu fui tomado por um reflexo. Olhei para o espelho e ali, diante de mim, estava um homem que o mundo já reconhecia bem antes que eu próprio fizesse isso. Os cabelos brancos, as marcas no rosto, a expressão de quem já não começa a vida, mas está atravessando-a. Eu fiquei alguns segundos olhando para aquele senhor na minha frente, como se ele fosse outro. Mas ele não era outro. Aquele senhor na minha frente era eu. E naquele instante, com a descrição com que certas revelações nos visitam, eu percebi que eu havia me tornado a figura que um dia foi a do meu pai. A estranha juventude que permanece. Efetivamente, eu virei um senhor. É claro que virei. Os amigos dos meus filhos me chamam de tio. Dentro, em pouco, eu serei um sexagenário. Logo mais, por força da lei e da linguagem, eu também serei um idoso. Eu terei direito à vaga preferencial no estacionamento, à fila preferencial no supermercado. Eu terei direito a tratamento preferencial. Eu receberei do mundo os sinais reservados exclusivamente àqueles que chegaram a certo lugar da idade. No entanto, toda vez que eu penso nisso, alguma coisa em mim hesita. E não hesita por rebeldia, talvez nem por vaidade. É que existe em mim uma juventude tardia, teimosa, quase clandestina, que continua andando ao meu lado.
ela ainda gosta da estrada. A minha juventude ainda ama a motocicleta e a liberdade. Deseja, como nunca, a mulher com quem construiu a vida. A minha juventude ainda faz planos, ainda ri alto, ainda sonha como se o futuro, apesar de tudo, não tivesse fechado inteiramente as portas. Este é o meu paradoxo. O espelho, é claro que ele mostra o tempo, mas nem tudo em mim consente em ser reduzido à sua moldura. Envelhecer não é a mesma coisa que ficar velho. Talvez porque envelhecer e ficar velho não sejam a mesma coisa. O corpo envelhece em silêncio. Todos os dias ele envelhece um pouco, sem escândalos, sem pedir licença e sem interromper a música da vida para anunciar o seu trabalho. O corpo muda, ele vai mudando o viço da pele, o tempo da recuperação e o peso do cansaço. O corpo vai alterando o modo como os músculos respondem, como os ossos reclamam, como o coração administra as suas urgências e como o sono chega ou demora. Envelhecer, neste sentido, é apenas o tempo pousando sobre a matéria viva. É a natureza cumprindo em nós a sua paciência inevitável. Mas ficar velho talvez aconteça em outro lugar. Ficar velho talvez comece quando o espanto enfraquece, quando a curiosidade se torna preguiça, quando o amor azeda, quando o desejo se encurta, quando a alma se acomoda dentro de uma repetição sem horizonte. Meu querido e minha querida, ficar velho talvez seja começar a se despedir da vida antes da hora. E isso nem sempre tem relação com a idade. Existem jovens que já ficaram velhos, e há velhos que ainda guardam nos olhos uma claridade de estreia. O Pai, o tempo e a revelação. Eu penso muito nisso desde que ultrapassei a idade em que o meu pai morreu. Meu pai partiu aos 48 anos. Eu tinha apenas 22. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho 11 anos a mais de vida do que o meu pai teve. Essa conta me acompanha de maneira muito estranha. Não, não me acompanha como uma ameaça, mas como um leve sobressalto. É como se fosse uma mão invisível que de vez em quando toca no meu ombro e me lembra que o tempo não é uma ideia. O tempo é uma presença. Quando eu era jovem, eu via o meu pai como velho. Hoje compreendo o engano que eu cometi. Hoje eu consigo ver que ele morreu muito jovem
muito moço. Talvez esta seja uma das leis silenciosas da infância de todo mundo. Os filhos sempre imaginam que os pais já são velhos e só mais tarde conseguem entender o quanto ainda eram novos, o quanto ainda estavam em travessia, o quanto também carregavam dentro de si os seus medos, desejos, incertezas, os cansaços e a esperança. Sabe uma coisa? A maturidade, às vezes, corrige a infância com ternura. E uma das correções mais dolorosas é perceber que aqueles que nos pareciam prontos também estavam apenas tentando viver. Bora em frente, porque roda que não gira, cria limo.